Olha, quando eu estava na faculdade de engenharia ambiental, eu estava mais ou menos no, se eu não me engano, cara, no sexto, sétimo semestre, por aí. Foi a primeira vez que eu tive interesse no tema licenciamento ambiental barra estudos ambientais. Foi a primeira vez. Foi numa disciplina, se eu não me engano, o nome da disciplina era Estudos Ambientais. Se eu não me engano, é esse o nome da disciplina. E um dos professores falou o seguinte: olha, vocês precisam estudar muito aqui, precisam prestar atenção nas aulas e tal, porque um projeto ambiental que vocês vão fazer, quando vocês estiverem formados, vai ser em torno aí de R$ 10.000 para você entregar. Qualquer projeto ambiental. Quando ele falou aquilo, eu disse, porra, legal, velho, porque imagina isso. Se um projeto ambiental custa R$ 10.000, por exemplo, se eu fizesse 2 projetos ambientais em um mês, eu tava muito rico, né? Ganhando R$ 20.000 em 2 projetos. Se eu fechasse só um projeto ambiental, eu já estava ganhando muito bem, R$ 10.000 num projeto ambiental. E se eu quisesse cobrar até mais barato um pouquinho aí, para ver se, se ficava mais barato, eu podia até cobrar R$ 5.000 para mim naquela época. Eu me formei em 2014, então no sexto semestre, sétimo semestre, devia ser aí 2012, 2013 por aí. Naquela época, a ideia de ter R$ 5.000 em um projeto ambiental já era muito dinheiro para mim naquela época, tá? Então foi a primeira vez que porra, legal, acho que eu vou querer trabalhar fazendo projetos ambientais. Mas aí veio a grande pergunta, né? Como é que eu vou fazer esses projetos ambientais? Quem é que precisa desses projetos ambientais? Será que aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, do interior, para você que não sabe, eu sou de Juazeiro do Norte, no interior aqui do estado do Ceará, e quem é que aqui vai precisar desses projetos, enfim. Mas isso ficou na minha cabeça, Aí, para quem me segue aqui há mais tempo, sabe, conhece um pouco da minha história. Depois, quando eu me formei em 2014, consegui um estágio, e desse estágio eu fui contratado, passei um tempo lá, e aí depois resolvi sair da minha empresa, abrir minha própria empresa, ter meu próprio negócio. Mas até lá eu não sabia como atuar. E eu realmente tive essa percepção na prática de quanto realmente vale no mercado de licenciamento ambiental um projeto ambiental, como por exemplo um plano de recuperação de áreas degradadas, um plano de controle ambiental, um estudo de viabilidade ambiental, um plano de gerenciamento dos sólidos. Eu consegui realmente ver na prática. E aí fica a pergunta, será que realmente vale R$ 10.000? Será que a gente consegue faturar R$ 10.000 com um projeto ambiental só? Será que a gente consegue ganhar bem assim, trabalhando com licenciamento ambiental, mesmo numa cidade pequena, mesmo fazendo trabalho de licenciamento ambiental de empreendimentos comuns, como posto de combustível, como loteamentos, como clínicas odontológicas, mineradoras, fábricas, serrarias, revendas de gás? Será que realmente a gente consegue ter faturamentos assim? E é justamente isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, tá? E para a gente entrar nesse tema, inclusive eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu vi que teve aí uma galera respondendo. Então, bem-vindos aí, galera que está entrando, tá? Qualquer dúvida, vocês vão mandando aí nos comentários. Eu vi algumas perguntas bem interessantes, eu vou responder elas aqui também nessa live, tá? E você também vai poder me fazer pergunta. Então, para vocês entenderem como é que funciona essa questão do potencial financeiro de trabalhar com licenciamento ambiental, inclusive vou falar muito sobre isso já na primeira aula do nosso evento da semana que vem, que vai acontecer de 3 a 7 de julho. As aulas vão ser às 20 horas da noite, tá? Vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Então só quem vai ter acesso às aulas é quem se inscreveu. A primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: como funciona, de um ponto de vista geral, um trabalho de licenciamento ambiental, tá? Como é que funciona um trabalho de licenciamento ambiental? Se a gente pudesse fazer um resumo aí na prática mesmo, tá? Porque tem aquela teoria que a gente já ouviu, que tem lá no CONAMA, também tem as questões legais que tem no CONAMA 237, que tem no artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente. E aí eu também vou falar sobre isso no evento, tá? Mais detalhadamente. Mas como é que funciona na prática? Resumidamente, só para a gente entender, para contextualizar essa live aqui, o tema dessa live, de uma forma bem objetiva, funciona da seguinte forma, tá? Você tem um empreendimento que é passível de licenciamento ambiental, e lá no evento eu vou falar bastante sobre isso, como é que você vai identificar se o empreendimento é passível ou não, enfim, todos esses detalhes, tá?
E aí, para ele poder funcionar ou se instalar, ele precisa de prévio licenciamento ambiental. Então, qual é o nosso papel nesse caso? Nosso papel nesse caso é o seguinte: nós vamos ver com o órgão ambiental, que é o órgão ambiental competente pelo licenciamento, vai ser ou o órgão do seu estado ou o órgão ambiental do seu município, se seu município tiver órgão licenciador, tá? E você vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, eu sou consultor ambiental e eu tô licenciando aqui um posto de combustível que ele está no processo de instalação, já está no meio da instalação, ele já fez algumas instalações, já cavou o buraco para colocar o tanque. Eu quero saber quais são os documentos, os projetos necessários que vocês pedem para fazer esse licenciamento. Geralmente vai ser uma regularização de licença de instalação, a modalidade, tá? Eu vou falar mais sobre isso detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem, ok? Mas resumidamente aqui. E aí o órgão ele vai te entregar uma lista, tá? E vai dizer o seguinte, ó, por exemplo, ó André, para você licenciar esse posto de combustível, você precisa me apresentar esses documentos aqui dessa lista. Então, esses documentos aqui dessa lista são os documentos que você precisa me apresentar. Tem que fazer um requerimento. O requerimento você vai fazer online ou você vai fazer presencial. Geralmente é online hoje, tá? E aí, você precisa entregar isso aqui. E lá vão ter os documentos necessários, os estudos necessários. Então, por exemplo, lá vai ter um plano de controle ambiental, vai ter um memorial de caracterização do empreendimento, vai ter... pode ser que tenha um estudo de viabilidade ambiental, dependendo do caso. Então, esses são estudos comuns pedidos em licenciamentos ambientais, no âmbito do Estado, né? Que são aqueles empreendimentos que, de acordo com a Lei Complementar 140/2011, são empreendimentos de competência dos estados e municípios, impacto local e regional, ok? E qual é o seu papel? O seu papel é elaborar e assinar todos esses projetos? Não. Por quê? Porque lá você vai encontrar vários projetos e trabalhos, estudos ambientais, que são de caráter multidisciplinar. Então, por exemplo, quando eu vou licenciar uma indústria, um posto de combustível, o que eu faço? Eu não faço tudo sozinho e não assino tudo sozinho. Tá? Atuar com licenciamento ambiental não é isso. O que você vai fazer? Você vai fazer uma parceria com os profissionais para fazer os trabalhos que você ou não pode assinar, ou não tem, sei lá, uma experiência, do ponto de vista de saber fazer o trabalho, e você acha melhor ter alguém ali fazendo junto com você, você vai chamar esse profissional e vocês vão fazer juntos e você vai estar à frente de todo o trabalho. Então, o que você vai fazer como um profissional consultor que atua com licenciamento, por exemplo? Você vai pegar as demandas, você vai ver o que o órgão está pedindo e você vai fazer as parcerias com profissionais que estão aí perto de você, na sua cidade, na sua região, para poder fazer aquilo que você não pode assinar, por exemplo, tá? E é por isso que, independente da sua formação, independente se você já tem registro no conselho de classe ou não, toda essa situação, você pode sim atuar com licenciamento ambiental, fazendo as devidas parcerias para que os trabalhos aconteçam, ok?